Jesus Cristo, aleluia. E o semeador saiu a semear. Jesus Cristo, o semeador, saiu a semear semente, a palavra de Deus, aleluia. Glória a Jesus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Não endureceis o coração quando ouvir a palavra de Deus, porque Jesus Cristo é a palavra, e a palavra é o alimento da alma. A palavra cura, liberta e transforma. Aleluia. Louvado seja Deus. Pai do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. A palavra de Deus, Lucas 8. A parábola do semeador. E aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades, Maria chamada Madalena, qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, que o serviam com seus bens. Então, ajuntando-se uma grande multidão, que de todas as cidades vinham ter com ele, disse por parábola: um semeador saiu a semear sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinham umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu frutos a 100 por um. Dizendo ele: essas coisas clamavam quem tem ouvido para ouvir, ouça. E o seu discípulo interrogava, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta, pois, é a parábola, a semente é a palavra de Deus. Esta, pois, é a parábola, a semente é a palavra de Deus. Os que estão juntos do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, que não se salvem, crendo. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinho, esses são os que ouviram, e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão frutos com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, conservam um coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. A luz da candeia. E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso, a põe debaixo da cama, mas põe no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber, e vir a luz. Vede, pois, ou como ouvis, por qualquer que tiver dado, a qualquer que não tiver, até o que parece, dele será tirado. A mãe e os irmãos de Jesus, e foram ter com ele a sua mãe e seus irmãos, porém não podia aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: então estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas respondendo, disse-lhe: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e executam. Jesus acalma a tempestade. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou no barco com seus discípulos e disse: passemos para o outro lado, e partiram. Navegando, eles adormeceram. Então sobreveio uma tempestade de vento no lago, e encheu-se de água, estando em perigo. E chegando a eles, dispersaram, dizendo: mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. Eles cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, tremendo, maravilharam-se, dizendo aos outros: quem é este, que até aos ventos e a água manda, e lhes obedece? E o endemoniaram de Gadara, e navegaram-se para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu ao encontro vindo da cidade um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. Não havia vestido, nem habitava em qualquer casa, nem nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostou-se diante dele, exclamando, dizendo com grande voz: que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava e guardava preso com grilhões e cadeias, quebrando as prisões, era expelido pelos demônios para os desertos.
E perguntou-lhe, dizendo, qual é o teu nome? E disse, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios.